não se pode confiar praticamente em ninguém. Por quê? Porque às vezes nós contamos uma coisa aqui para uma pessoa, às vezes nós contamos uma coisa ali para outra pessoa e de repente conta uma história aumentada. Passa coisas que não foi acontecido, que não foi falado. E nem guarda segredo. Não é verdade? Então a palavra de Deus diz, olha, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então chorar faz bem. Porque quando a gente chora, alivia a nossa dor, alivia o nosso sofrimento. E aquele peso que está dentro do nosso coração, aquele peso que está dentro da nossa mente, sai. É por isso que quando a gente vai para o psicólogo, que eu já passei por lá com 20 anos de idade, ele pergunta, seu José, o que é que está acontecendo? Melhor conversar com o psicólogo, né? Isso. Que é profissional. Aí ele começa a fazer uns desenhos lá, fazer umas figuras. Mas esse psicólogo daqui, não é no computador pessoalmente? Não, esse aí eu conheço, é Dr. Alan Dória, é um bom psicólogo. Mas no computador não, né? Não, ele trabalha com a psicologia mesmo, sabe? Na maternidade, né? Na maternidade. Da parte também. Aí o psicólogo começa a conversar com a gente, começa a perguntar pra gente o porquê a gente tá daquele jeito, ou porquê a gente ficou assim. E através daquilo ali, ele vai preparar uma base de estudo para entender o porquê a pessoa ficou daquele jeito. Se conversando resolver, amém. Mas tem casos que se tornam casos graves, mais profundos. Aí passa de um para outro, encaminha para um psiquiatra, e o psiquiatra passa um medicamento para controlar o nervo da pessoa. Mas aí em casos mais graves. Aí é por isso que a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ou seja, desabafar, tirar aquela dor, tirar a agonia, tirar o sofrimento de dentro do nosso coração. Agora falei no início, para qualquer um, não. Porque tem pessoa que vai mangar da nossa situação. Tem pessoa que vai rir. Tem pessoa que vai achar bom. Tem pessoa que vai usar o termo bem empregado, merece mais que isso. Deseja o nosso mal. Mas quando a gente se conforta em Deus, e quando a gente se conforta em Deus primeiramente e depois em uma pessoa de confiança, a gente fica aliviado. Mas do jeito que o mundo está, não se pode confiar em ninguém. Até dentro da nossa casa a gente tem que ter cuidado quem vai entrar. Uma certa vez, falando de psicologia ainda, uma irmã estava passando um problema, uma de igreja, né? Aí ele disse que chegou um povo lá na casa dele, dizendo que era pastor, dizendo que era missionário. Aí a primeira pergunta que eu fiz para esse irmão: você conhece? Eu não. Você sabe quem é? Eu nunca vi. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Esse homem que disse que era pastor armou um plano para prejudicar essa família. Disse, olha, vou lhe dar um conselho ao senhor, saia da sua casa, só deixa aqui sua mulher e suas filhas, que eu quero conversar e fazer oração com elas. Aí ele entendeu que estava errado, que alguma coisa estranha estava errada. Quem já se viu deixar 4 mulheres dentro de uma casa com um homem que ele nunca viu? Mas antes, irmão, eu tinha dado um conselho para ele: cuidado quem entra na sua casa, cuidado quem você bota dentro da sua casa. Mas a pessoa, cabeça dura, não quis escutar. Quem é esse irmão, esse baixinho, para falar essas coisas para mim? Pode entrar, abençoada. Quem é esse irmão, esse baixinho, para falar as coisas para mim? Esse irmão não sabe de nada. Mas graças a Deus, que Deus deu, rapaz, Eric, Deus deu o sinal para ele. E Deus deu o sinal para ele que ele desconfiou.
Graças a Deus que Deus deu sinal para ele. Não aconteceu nada com as filhas dele, mas teve uma coisa que aconteceu. O rapaz se aproveitou da fraqueza do outro, desse estranho, e passou mão nos R$400 que a família tinha para fazer a feirinha dele. Aí eu disse, bem que eu disse ao senhor, mas o senhor disse que eu era moleque, não sabe o que está dizendo. Aí depois veio todo abatido, cabisbaixo, com a cabeça baixa, arrependido. Outra vez eu disse à irmã, só porque o cara disse que é pastor, que está com a Bíblia debaixo do braço, que está de paletó e gravata, não bota dentro da sua casa não. Que às vezes, irmã, pode ser um ladrão disfarçado para lhe roubar, usando a palavra de Deus. Faz um encanto, tem uma conversa bonita, de repente a pessoa fica hipnotizada, iludido, e de repente aproveita daquela pessoa, da simplicidade. Ei, qual é o seu CPF? A pessoa vai dar. Qual o seu RG? A pessoa vai dar. E hoje em dia todo mundo dá o CPF, que é o Pix. Qual é o dia, ou qual é o seu cartão do banco? A pessoa vai dar. A senha a pessoa vai dar. Porque acredita que é um pastor, que é um missionário, que é um religioso, mas é uma pessoa disfarçada de ovelha, mas a Bíblia diz que é lobo devorador, é a pessoa com segunda intenção, e a pessoa é tão simples que cai na lábia daquele povo. Tá dando para entender? Então é isso que a palavra de Deus nos diz. Que agora, irmão, nós estamos no final dos tempos. O mundo, se nós já está assustado com o que está acontecendo, vai ficar de mal a pior. A pessoa diz bem assim, não, vai melhorar se Fuantal for o presidente. Não vai melhorar se Fuantal for o governador. Vai melhorar se Fuantal for o prefeito, o vereador, o deputado, o senador. Não, só vai melhorar quando Jesus voltar. Só vai melhorar quando Jesus voltar e tirar nós desse mundo de engano, desse mundo enganador. Não tem homem na terra que consiga melhorar as coisas. Só quem pode melhorar é na presença de Deus. Né? Eu quero ver, de acordo com os estudos, um homem que combata a fome no Brasil 100%. Em outro país, não tem. Eu quero ver um homem na terra que tem poder de empregar o povo todo para ninguém ficar desempregado. Não tem. Eu quero ver um homem na terra que faça com que a educação seja a melhor do mundo. Não tem. Eu quero ver um homem na terra capaz de matar a fome de quem está passando necessidade. Não tem. Porque sempre vai aparecer um ou outro passando necessidade e a gente não sabe, mas está lá calado, sofrendo e passando fome e privação. Porque não tem esse que possa ser 100% perfeito e que cumpra tudo que promete, porque não existe, né? Que a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no próprio homem. Sabe quem é o nosso amigo verdadeiro que não falha? Deus. Se Deus prometer, irmã, pode esperar em Deus que Deus cumpre. Se foi Deus, Deus faz. Agora, se foi o homem, como nós andar em muitas igrejas e ver, tem pessoas usando o nome de Deus, por exemplo, tem a irmã que toma remédio, aí de repente chegam aqui dizendo que foi Deus que falou, ó irmã, deixe de tomar o remédio que você já está curada. Aí eu pergunto, e a senhora já passou no médico para saber se está boa mesmo? O médico já mandou deixar o remédio. Ah, o irmão está dizendo isso porque o irmão não tem fé. Não é porque eu não tenho fé, eu acredito que Deus faz. Mas é porque Deus, abaixo de Deus, Deus deixou o médico na terra para ver se a gente está bom ou não está. Se Deus realmente curar, que eu sei que Ele cura, e a senhora for lá no médico, e o médico vê que está tudo bom, eu acredito que foi Deus. Mas se diz que foi Deus que curou, e a senhora deixou, e de repente os problemas ficou pior do que já estava, então não foi Deus. Tá dando para entender? Porque as coisas de Deus é bem feitas. Amém? As coisas de Deus, Deus não faz nada pela metade. As coisas de Deus é bem feitas. Mas tem pessoas que acreditam, como diz a Bíblia, nos falsos profetas, que vem a nós vestido como ovelha, mas é lobo devorador. Um exemplo, a pessoa está com problema da AIDS. Tem a tal do coquetel, que é um medicamento para controlar. Não tem cura, controla. Aí de repente chegou um homem desse, ó, Deus disse que é para você deixar de tomar esse remédio, que você já está curado. Aí o cara vai e acredita e deixa de tomar. Quando pensa que não, 3 dias depois passou, morreu. Foi Deus que mandou. Ele foi na conversa do
homem. Quando é Deus, eu disse no início, a gente vai lá e pede para o médico examinar. Se a gente foi curada, eu digo que foi Deus mesmo. Mas se a pessoa disse que é para deixar aquele tratamento e de repente passou mal e bateu as botas, morreu, não foi Deus coisa nenhuma, foi a vontade do homem que ele deixasse tomar aquele remédio. Né? É por isso que eu digo, é bom, meus irmãos, a gente ler a palavra de Deus. Olha, irmão, eu, irmão José, do tempo que eu tenho de igreja, e das vezes que eu já li a Bíblia, sabe quantas vezes eu já li a Bíblia? 7 vezes. Na 20 anos de igreja que eu tenho, 7 vezes já li a Bíblia na vida. Eu não acredito em tudo que eu vejo. Porque quando eu vou olhar dentro da palavra de Deus, não é falta de fé não, é tudo diferente. É gente pedindo dinheiro, olha, tem que dar dinheiro para isso, que se você der, Deus cura, e Deus precisa do nosso dinheiro. Não. Quem precisa é o homem, por isso que ele está pedindo. Se você não der, também Deus não cura. E quem disse que Deus vende a palavra? Né, irmão? Quem disse que Deus vende a palavra? A palavra de Deus é de graça. A Bíblia diz, de graça dá, de graça receber. Mas tem pessoa que diz bem assim, chega para mim, para a irmã, para outra pessoa, e diz bem assim, olha, só vai lhe curar se você der. Se você não der, não vai lhe curar. Mas Deus não cobra dinheiro para curar ninguém. Só que Deus quer a obediência e a fé. Sabe por que eu digo isso? Porque eu conheço. Se eu já conhecia, graças a Deus. Se eu já conhecia, hoje eu conheço mais ainda a palavra de Deus. É para entrar na campanha, paga dinheiro. Isso. Para enricar quem? O homem. Os pastores, os líderes grandes. Só dar uma ajuda para a igreja, né? Pagar um talão, né? Não. Aí tá certo. Vou dar uma ajuda voluntária para pagar um talão de água, para pagar um talão de luz, para ajudar um irmão que está passando necessidade. Aí tá certo. Mas você dá aquela ajuda e não vê para onde vai, aí a gente desconfia. Porque a gente vê os outros crescer e a gente ficando para baixo. Os outros subindo e a gente descendo. Por que isso acontece? Porque é final dos tempos. A gente tem que ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia e ir pela palavra de Deus. Não é verdade? Porque, como eu digo, eu não acredito nesse Deus que só abençoa um e outros não. O Deus da Bíblia não é assim. O mesmo Deus que abençoa o pastor é o mesmo Deus que abençoa a irmã Leide, é o mesmo Deus que abençoa a irmã, é o mesmo Deus que me abençoa, é o mesmo Deus que abençoa o irmão Eric, é o mesmo Deus que abençoa todos nós. Agora, esse Deus que muitos pregam, que só vem uns crescendo e os outros para baixo, um num carro bom de luxo, 0 km, e os irmãozinhos sofrendo de pé de bicicleta, esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia diz de moto, e ainda o irmãozinho pobre chega lá, olha pastor, tem como dar uma carona de carro? Ô irmão, me perdoe, não vou dar não, que o irmão tá com os pés sujos de lama, vai sujar meu carro, eu tenho que lavar. É falta de humildade. Eu tô dizendo isso, irmão, não é porque me contaram não. É porque 20 anos de igreja eu já vi muita coisa. Sabe? Teve uma vez, eu me lembro como hoje, que eu tava passando, porque eu gosto de jogar bola. Aí um pastor disse do outro lado, que eu não vou dizer o nome dele, que eu tenho que é sabedoria, né? Mas aconteceu comigo. Disse bem assim, ô diácono José, na época era diácono, né? Deixe de jogar bola, veio me ajudar a lavar carro. Aí eu olhei assim pra ele, eu sou algum empregado seu, eu recebo pra lavar carro. Menino, quem come da igreja é você, eu sobrevivo o que Deus me dá. Também nesse dia, a pressão do homem foi lá em cima, irmão, ficou numa raiva que eu não sei como morreu. Eu sou algum empregado seu pra estar lavando o carro. Eu não ganho nada pra estar lavando o carro, não ganho de igreja, quem ganha é você. Que pelo que eu sei, até hoje, meu irmão, eu não ganho nada de igreja. Eu sobrevivo do que Deus me dá, do que eu tenho. Que eu nunca ganhei nada de igreja aqui. Pelo contrário, eu tirava do meu bolso, às vezes, irmão, 60, 100 reais por mês para pagar mototáxi para estar na igreja e outra, mas nunca recebi uma ajuda de igreja. Tudo isso eu passei. Mas estou arrependido? Não, que eu não fiz para Deus, eu não fiz por melhor, eu fiz para Deus. Aí Deus que aumenta, né? Que Deus abençoe, viu? Deu para entender essa palavra?